Eu disse à minha madrasta que ela nunca será minha mãe de verdade e deixei de fazer contato. Agora meu pai e ela estão me perseguindo e tentando entrar à força na minha vida. Minha mãe faleceu quando eu tinha 14 anos. Eu sempre fui mais próximo dela do que meu pai, então eu reagi muito mal e ainda sinto falta dela todos os dias. Mas meu pai seguiu em frente muito rapidamente. Estou falando de 1 mês e meio depois, e ele estava namorando abertamente sua atual esposa, com quem eu suspeito que ele estava traindo minha mãe quando ela ainda estava viva. Ela se mudou 4 meses após o falecimento da minha mãe. Fiz uma cena, joguei fora o bolo que eles me deram e saí. Desapareci por alguns dias, até que eles estavam prestes a emitir um relatório de pessoa desaparecida e fui forçado a voltar para casa. Eles tentaram se livrar de todas as evidências de que minha mãe havia morado lá, ou seja, tentaram remover todas as fotos, objetos pessoais, lembranças e outros pertences da minha mãe. Guardei o que pude e escondi outros. Eles não me deixaram comemorar o aniversário dela nem nada relacionado à minha mãe. Tentaram me forçar a chamar minha madrasta de mãe, mas nunca o fiz e eles me ignoraram. Chegou ao ponto de eu parar de falar com ela, a menos que fosse absolutamente necessário, ou se eu a estivesse corrigindo. E essas conversas geralmente eram respostas de uma palavra. Meu pai se irritava toda vez que eu não a chamava de mãe, usava seu primeiro nome ou a apresentava como esposa do meu pai. Certa vez, quando tinha 16 anos, passei 2 semanas sem falar com nenhum dos dois porque eu estava arruinando a dinâmica familiar deles. Suas palavras exatas foram: até que eu possa fazer parte da família, não há nada a dizer ou fazer como tal. Mas eles cederam por volta do 15º dia sem comunicação e interação. Quando fiz 18 anos, fui para a universidade e passei a ter pouquíssimo contato e não voltei mais. Quando eu tinha 21 anos, fiquei noivo de minha noiva. Ela sabe sobre meu relacionamento com meu pai e a esposa dele. Ela o respeita e está do meu lado. Quando descobriram que meu pai e a esposa dele tiveram um ataque porque não sabiam que eu estava saindo com alguém, a esposa do meu pai postou nas mídias sociais dizendo que estava animada porque o filho dela, ou seja, eu, estava se casando, além de várias outras coisas, mencionando que mal podia esperar até se tornar avó. Fiz uma breve postagem dizendo que não sou e nunca serei seu filho, e que ela não será avó de nenhum dos meus futuros filhos. Meu pai ficou furioso, dizendo que eu estava desrespeitando minha mãe e deixando-a envergonhada. Perguntei de quem estávamos falando, porque minha única mãe era minha mãe biológica e, a essa altura, perdi meus 2 pais naquele dia, quando eu tinha 14 anos. Isso foi há 3 anos e voltamos a ficar quietos. Nenhum contato. Agora minha esposa está grávida de 8 meses e eles apareceram aleatoriamente em minha casa. Embora eu nunca tenha lhes dado meu endereço. Eles queriam conversar e conhecer minha esposa, mas eu não os deixei entrar e disse a eles que dessem meia volta e voltassem para o lugar de onde vieram. Mas, aparentemente, eles decidiram que queriam se mudar para minha cidade-estado para ficarem mais próximos e consertar o relacionamento entre nós. Ela disse que sentia falta do filho e que queria ser uma mãe e avó melhor. Eu os chamei de delirantes, disse a eles que fossem embora e bati a porta. Eles então compraram uma casa a cerca de 5 minutos de nós. Isso tudo tem sido demais para mim e meu terapeuta quer que eu os deixe entrar, mas eu prefiro cortar todo o contato. Não seria tão ruim se eles simplesmente parassem de tentar substituir minha mãe e agissem como se ela nunca tivesse existido. Sinceramente, não sei muito sobre a esposa do meu pai. Nem sei mais se sei quem é meu pai. Minha esposa está lutando para me apoiar emocionalmente e não sabe como ajudar. Por favor, estranhos da internet. Como faço para convencer meu pai e a esposa dele de que ela não é e nunca será minha mãe? Atualização. Para responder algumas perguntas e esclarecer, minha esposa, nosso filho que ainda não nasceu e eu estamos bem. Em geral. Minha esposa já superou a gravidez e nosso filho deve chegar nas próximas semanas. Encontrei um novo terapeuta. Liguei para cancelar o restante de minhas consultas agendadas e ele não reagiu bem. Por isso, fiz uma reclamação. Encontrei-me com minha nova terapeuta e estou gostando muito mais dela. Sinto que estou sendo ouvido e recebendo a ajuda de que preciso. Quero deixar isso bem claro. Tenho 24 anos, e a esposa do meu pai é 3.814 anos mais velha do que eu. Meu pai tem 52 anos, 14 anos a mais que sua esposa. Portanto, quando ela entrou em minha vida, eu tinha 14 anos e ela 28. Também havia teorias sobre como meu pai poderia ter algo a ver com o falecimento de minha mãe. Esse não é o caso, mas ainda acredito que eles estavam juntos antes de ela falecer. Estou investindo em um sistema de segurança, mas levará algumas semanas até que ele possa ser instalado. Por enquanto, temos uma câmera de campainha e algumas câmeras mais baratas. Quanto à mídia social, desde a postagem sobre ela estar animada por ser avó e eu e minha esposa estarmos noivos, bloqueamos todas as mídias sociais. Minha esposa e eu não estamos mais ativos em nenhuma plataforma, exceto para enviar mensagens ou compartilhar fotos, e também descobrimos o vazamento. Foi o meu cunhado, marido da irmã da minha esposa. Tivemos um jantar em família em que planejávamos trabalhar no plano de parto. O cunhado insistia em estar presente, o que era estranho, já que ele não estava participando da reunião.
Enquanto esperávamos minha sogra chegar em casa, contei o que havia acontecido com meu pai e como eu e minha esposa nos sentíamos, e meu cunhado ficou visivelmente desconfortável quando chamei atenção para o fato. Ele negou, mas era óbvio. A cunhada o chamou para conversar e ele se desmanchou. Ele disse que estava conversando com eles porque precisávamos de todo o apoio familiar possível e que eles mereciam conhecer o neto. Isso causou uma discussão e acabou fazendo com que a cunhada se mudasse e ficasse conosco. Eles não têm filhos e tiveram alguns problemas. Acho que está tudo acabado para eles, e definitivamente, nunca mais confiarei nele. Nosso plano de parto já está fechado e seguro, mas temos alguns planos para o caso de aparecerem loucos. Todos que precisam saber os detalhes já sabem. É surpreendentemente difícil conseguir uma ordem de proteção. Onde moro, isso depende muito de violência ou contato físico. Tecnicamente, o que eles fizeram não é contra a lei, mas eles não são vistos como um perigo real no momento, já que não houve ameaças e eles saíram quando solicitados. Eles têm livre arbítrio para ir para onde quiserem. Além disso, como um membro da família forneceu meu endereço a outro membro da família, isso é justo no que diz respeito aos direitos dos avós. Isso só se aplica quando minha esposa e eu perdermos a guarda ou não pudermos cuidar deles, mas minha sogra e meu sogro assumirão esse papel, se necessário. No momento, minha esposa e eu não estamos em condições de nos mudar. Acabamos de comprar nossa casa quando as taxas de juros estavam baixas e meus sogros ajudaram com o pagamento da entrada. Não é nada enorme, mas é um lar e é perfeito para nossa família iniciante. Meu pai e sua esposa não podem ter filhos. Não sei de que lado isso se tornou impossível. Então, talvez seja por isso a pressão constante. Escrevi uma carta para meu pai resumindo por que não quero contato, como me sinto em relação ao que eles fizeram e enfatizando que a esposa dele não é minha mãe e nunca será. Se eu quiser dar uma chance a eles, será nos meus termos e nos termos da minha família, especificando que minha família sou eu, minha esposa e quaisquer possíveis filhos do futuro. Eles não devem falar comigo ou com minha esposa em nenhum momento, a menos que seja por meio de nosso advogado. Ele pode decidir quais informações serão transmitidas. Eles não são bem-vindos perto de nós em nenhum momento, incluindo nossa casa, escola, creche, reuniões sociais, aniversários, churrascos de Natal, etc., bem como em público. Somos estranhos, mantenham o espaço e ajam como se não existíssemos. Se eles violarem isso, receberão uma carta de acompanhamento que poderá incluir uma ordem de proteção. A carta era bem longa. Nosso advogado a analisou e minha esposa e eu a assinamos. Ele também a assinou e ela foi reconhecida em cartório. Fizemos cópias legais para todos os nossos registros. Meu advogado contratou um serviço de entrega particular e entregou a carta em mãos a ele com uma assinatura de recebimento da mercadoria, além de provas em vídeo. Até agora, tudo bem. Por fim, agora estou concentrado em minha esposa e em meu filho que está para nascer. Espero estar pronto. Eu sei como não ser pai. Então é isso. Há mais alguma coisa que eu deva fazer ou pensar para proteger minha família? Atualização 2.